A obra Liberdade para Ser Livre concentra uma formulação que está no centro do pensamento político de Hannah Arendt. A liberdade não como mera ausência de coerção, nem como atributo interior do indivíduo, mas como experiência pública, concreta e compartilhada, que se realiza no espaço político por meio da ação. O texto retoma e aprofunda ideias que Arendt desenvolveu em A Condição Humana e da Revolução, mas aqui com um foco mais direto no significado da liberdade e nas condições históricas que permitem que ela apareça no mundo. Arendt procura mostrar que a liberdade não é um dado natural da existência humana, nem um direito automático, garantido por instituições jurídicas. Ela é, antes, um modo de ser que depende de certas estruturas políticas, de uma cultura pública ativa e, sobretudo, da disposição humana de agir em conjunto. É por isso que a liberdade, para ela, não é apenas um valor abstrato, mas uma realidade vivida, cujo desaparecimento ou esvaziamento tem consequências devastadoras para a vida política e para o próprio sentido de comunidade. Arendt parte da constatação de que, ao longo da tradição ocidental, a liberdade foi frequentemente identificada com a liberdade interior, associada à vontade, à consciência ou à moral individual. Essa tradição, profundamente influenciada pelo cristianismo e por correntes filosóficas que valorizam a interioridade, acabou afastando a liberdade da esfera pública e vinculando-a ao domínio privado, da alma ou do intelecto. Arendt rejeita essa concepção porque ela ignora a dimensão propriamente política da liberdade. A liberdade, para ela, é inseparável da ação, e a ação só existe quando há um mundo comum onde indivíduos distintos podem aparecer uns aos outros, falar, deliberar e iniciar algo novo. Liberdade, portanto, não é simplesmente a possibilidade de escolher entre alternativas pessoais, mas a capacidade de agir e participar da vida pública. É por isso que Arendt sempre vincula a liberdade à pluralidade. Só há liberdade entre iguais e diferentes, nunca em isolamento. Nesse sentido, Liberdade para Ser Livre se insere em um longo esforço de Arendt para resgatar a política como espaço de criação, participação e deliberação. Ela denuncia que, na modernidade, a política foi gradualmente substituída pela administração, pela gestão técnica e pela burocracia, de modo que os cidadãos foram relegados a espectadores ou consumidores das decisões públicas e não mais participantes ativos. Para Arendt, essa tendência reduz a vida política à manutenção da ordem, esvaziando-a de seu caráter fundamental de ação livre. A liberdade se transforma assim em mera segurança e os indivíduos passam a aceitar como natural a distância entre governantes e governados. O que se perde nesse processo é a experiência vital da liberdade enquanto surgimento no espaço público, enquanto participação real na construção do mundo comum. Um dos pontos mais importantes defendidos na obra é que a liberdade só se torna possível após a libertação, mas que estas duas coisas, frequentemente confundidas, são radicalmente distintas. A libertação consiste em livrar-se de uma tirania, de uma opressão, de barreiras externas que impedem a ação. Já a liberdade é aquilo que começa quando a libertação termina. Ela só existe quando os cidadãos criam instituições duráveis que permitam a ação conjunta. Sem essa institucionalização, a libertação corre o risco de se dissipar rapidamente, convertendo-se em desordem, violência ou mera disputa de poder. Arendt mostra que muitas revoluções fracassaram justamente por confundir libertação com liberdade, ou por imaginar que a liberdade surgiria automaticamente após a queda de um regime opressor. A liberdade política, ao contrário, é um trabalho constante de manutenção e renovação do espaço público. Arendt insiste que a ação humana tem um caráter iniciador ligado à natalidade. Cada nascimento humano traz ao mundo a possibilidade de começar algo novo. É essa capacidade de iniciar que sustenta a liberdade política. Quando as sociedades deixam de criar e preservar espaços para a ação livre, a natalidade perde seu lugar no mundo e a política se transforma em um mecanismo automático, sem criatividade e sem pluralidade. Por isso, a defesa da liberdade é inseparável da defesa do espaço público como local privilegiado da ação. Arendt acredita que a grande tarefa política das sociedades modernas é recuperar a experiência da ação, encontrar formas institucionais que permitam que as pessoas participem ativamente da vida comum e não apenas deleguem sua vontade a representantes distantes. Um aspecto central da argumentação arendtiana é a necessidade de distinguir liberdade de necessidade.
Sociedades dominadas por questões de sobrevivência, nas quais a luta contra a miséria ocupa o centro da vida pública, tendem a restringir a liberdade, mesmo quando pretendem promovê-la. Isso não significa que Arendt negligencie a questão social, mas que acredita que ela precisa ser tratada de modo a não absorver o espaço da política, pois a necessidade opera segundo leis rígidas, enquanto a liberdade opera segundo a imprevisibilidade e a pluralidade. A política para Arendt é o domínio da contingência, da criatividade, da palavra e da ação. Quando ela é reduzida à gestão da necessidade, perde seu caráter mais essencial. Arendt também enfatiza que a liberdade exige responsabilidade, não como obediência a regras morais exteriores, mas como capacidade de responder por aquilo que se faz na esfera pública. A ação humana, ao iniciar processos imprevisíveis, exige que o agente esteja disposto a assumir as consequências e a se engajar no debate público. Assim, a liberdade não é ausência de vínculos, mas compromisso com o mundo comum. Essa responsabilidade se manifesta no cuidado com as instituições, na preservação dos espaços de deliberação e na disposição de participar da política mesmo quando ela é difícil e conflitiva. A autora observa que a perda da liberdade política costuma ocorrer de forma gradual, muitas vezes invisível aos cidadãos. Quando a administração substitui a política, quando a representação substitui a participação, quando a apatia substitui a ação, a liberdade se esvai sem que se perceba. É por isso que Arendt insiste na importância da vigilância pública, da educação política e da cultura cívica. A liberdade não é natural. Ela deve ser cultivada. Ela depende de instituições que encorajem o aparecimento público e de sociedades dispostas a valorizar a ação e a pluralidade acima da eficiência ou da estabilidade. Liberdade para ser livre também aponta que a promessa da liberdade só pode ser cumprida quando há um equilíbrio entre estabilidade institucional e abertura para a ação. Instituições rígidas demais esmagam a liberdade. Instituições frágeis demais não conseguem abrigá-la. O desafio é criar formas de organização política que protejam a pluralidade e o debate, que incentivem a participação e que sejam flexíveis o suficiente para acolher novos começos. Essa tensão entre fundação e renovação está presente em toda a obra de Arendt e marca profundamente sua concepção de liberdade. No fim, a obra é uma defesa vigorosa da política como espaço no qual os seres humanos se tornam livres. Arendt não idealiza a política. Ela sabe que o conflito, a incerteza e a fragilidade são inerentes a ela, mas é justamente essa instabilidade que torna possível a liberdade. A política para Arendt é a arena na qual a humanidade se revela em sua pluralidade. Quando essa arena desaparece, seja por tirania, seja por apatia, seja por tecnocracia, a liberdade deixa de existir como experiência vivida e se reduz a um slogan vazio. Liberdade para ser livre é, portanto, tanto uma análise quanto um alerta. Arendt descreve o que torna a liberdade possível, mas também mostra como ela pode desaparecer. Sua defesa da ação, da pluralidade, da responsabilidade e da criação institucional faz dessa obra uma contribuição indispensável para qualquer reflexão sobre o futuro da democracia. Para Arendt, ser livre é poder aparecer, agir, iniciar e participar. E isso só se realiza plenamente quando existe um mundo comum construído e preservado em conjunto. Muito obrigado. Agora que chegamos até aqui, deixa aquela sua curtida e me segue aqui no YouTube. Acione também a notificação para ser avisado quando tivermos um vídeo novo. E sobre qual obra filosófica você quer que eu fale amanhã? Deixe aí nos comentários. Até lá!